Oi, gente! Clau Gonçalves aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos fazer um tutorial do nosso menu animado que eu postei no Instagram, lá no TikTok, foi muito sucesso. Para quem não me conhece, eu me chamo Clau Gonçalves, eu sou profissional da área de TI já tem 12 anos que eu já comecei a estudar TI. Estou aqui para tentá-los ajudar a aprender HTML e CSS básico. Então, pessoal, a minha intenção é explicar um pouco daquele menuzinho que a gente criou, tá? Que eu postei como um vídeo rápido lá. Eu sei que muitos já pegou, né? Muitas pessoas já têm o código, mas algumas pessoas ficam me pedindo para me explicar, fazer um tutorial. Então, nós vamos fazer isso. Agora nós vamos criar uma div grandona para colocar todos os meus componentes dentro dessa div. Agora eu vou criar dentro dessa div, né? Como que eu vou fazer os meus cada item do meu menu? Eu vou fazer através de uma lista, tá? De uma lista não ordenada. Aí eu começo com a tag UL e dentro dessa tag UL vão haver todas as outras tags LI. Cada tag LI vai ser cada tópico daquele meu menu, cada item do meu menu. Dentro da tag LI, eu utilizei um conceito de variável no CSS. O conceito de variável no CSS é muito parecido com o conceito de variável na linguagem de programação. Ali eu abri uma tag style, eu criei uma variável chamada i, dei ela uma cor, fiz a mesma coisa com uma variável chamada j. Essas variáveis aqui, eu vou poder utilizar elas lá quando eu vou estilizar no meu documento CSS. Foi criada também uma tag span ali. A tag span ali, ela é parecida com a tag div, ela só se diferencia da tag div, pois a tag span, no nosso caso, ela vai deixar os itens na mesma linha, sem eu precisar fazer a estilização para isso. E agora eu utilizei ali os meus icons, os meus ícones, ion icons. Eu importei esses ícones de uma biblioteca do JavaScript. Então aqui eu coloquei os meus scripts que precisam para eu usar esses ícones. Agora eu já consigo fazer tudo direitinho, eu já consigo ver os meus ícones e as minhas palavras. E para cada item daquele menu, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou utilizar uma tag LI para cada item, vou estilizar com as cores que eu quero, com a palavra que eu quero e com o ícone que eu quero, tá? No caso ali saiu dois ícones de início, palavra início, porque eu copiei e colei, tá? Mas deixa eu colocar os outros que eu tô querendo aqui, copiei e colei lá do meu bloco de notas. Então, eu quero agora o meu ícone de telefone com a minha palavra ligar, tá? Eu vou fazer isso com todos os meus outros componentes, imagens, contato e definições. Então, tudo prontinho aí, tá? Agora, vamos só estilizar. A minha primeira linha ali do meu CSS, eu fiz importação de uma fonte lá no Google APIs, que é uma fonte que eu quero, diferente, eu utilizei ela aqui no meu Font Family. O asterisco, ele significa que ele é um seletor universal. Então, todas essas estilizações dentro do asterisco vão ser aplicadas a todo o meu documento, tá? Então, o box size border box é só para mim seguir só para o meu layout ficar mais bonitinho. Já expliquei isso um pouquinho lá no outro vídeo. Coloquei uma fonte que eu quero e tirei a margem e o padding de todo o meu documento. Então, olha aí como que vocês estão vendo, saiu a margem, saiu o padding, ficou mais coladinho aí no meu documento, tá? Agora eu vou estilizar o meu container, né? O meu container que eu esqueci, na verdade, de lá no meu documento HTML colocar o nome de class lá no meu container, então por isso que não tá dando certo aí, né? Eu vou voltar lá e vou colocar lá na minha div container, eu vou nomear ela lá na minha div que engloba todos os meus componentes. Eu vou colocar um nome, então é importante, né, de eu utilizar os nomes, os class aí, os IDs e assim por diante. Então, o mesmo nome que eu utilizei lá. E agora, se vocês forem ver, veio toda a estilização. O que que eu fiz? Eu alinhei todos os itens no centro, coloquei um display flex para tornar o meu layout mais flexível, segui o fluxo da página, né? Coloquei um justify content no centro também, coloquei uma altura mínima e uma largura também aqui para todo o meu menuzinho, tá? Então aí vocês podem ver o resultado todo bonitinho.
Agora, eu vou estilizar o meu menu UL, ou seja, eu vou estilizar toda a minha lista. Esses estilos vão ser aplicados a toda a minha lista em si. Então, eu coloquei um display flex também para seguir o fluxo da página. Coloquei um gap. O gap é o meu espaço entre linhas e colunas aqui, tá? E uma posição relativa também para ela não ficar absoluta, não ficar fixa. Então, dessa forma que eu fiz com display flex, ficou tudo na mesma linha. É isso que o Span faz, tá, pessoal? E esses espaçozinhos foi dado pelo gap ali de 25 px, de 25 pixels. Então, o resultado tá aí bonitinho para vocês verem. Agora eu vou estilizar todas as minhas tags LI, então eu vou estilizar individualmente todos os meus itens aí. Vou alinhar todos os itens que eles têm ao centro. Coloquei um background de uma cor mais clarinha, um border radius aí, eu vou arredondar as bordas aí, tá? Então as bordas aí de 60 pixels. Coloquei um box shadow, que é a minha sombrazinha aí, que vocês estão vendo a sombra já começando a ficar mais bonitinha, já começando a dar carinha do meu menu, com o meu box shadow, esse efeito de sombra aí pra gente. É um cursor point, quer dizer que quando eu passar o meu mouse em cima, ele vai mudar de desenho. Um display flex aí também para ficar mais bonitinho. Uma altura de 60 pixels, alinhei todos os meus itens ao centro. Então aí foi a estilização de todos os meus itens aí, a posição relativa, sempre para flexibilizar o meu layout, e uma transição bem pequenininha aí, para quando eu abrir essa página não vir uma transição rápida, a gente nem vê, né, essa transição acontecendo, tá? E o tamanho aí, a minha largura também. Então, foi estilizada direitinho. Quando eu coloquei minha largura, né, de cada item, tudo ficou mais juntinho. Vou estilizar a parte que quando eu passo o mouse em cima de cada item do meu menu, tá? Então, quando eu for passar o mouse em cima, que é o ULL over, né, quer dizer, passando o mouse em cima, ele vai dar uma sombrinha também e ele vai crescer, ele vai ficar uma largura maior. Por isso que deu esse efeito que mexe, né, quando eu passo o mouse em cima, tá? Agora eu vou criar um elemento antes do meu elemento principal. Então, por isso que eu estou colocando before. Estou criando um elemento antes do meu elemento principal. Estou colocando alguma coisa antes dele. Então, com esse before, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as minhas cores que eu utilizei lá no meu documento HTML, que é com aquelas variáveis que eu utilizei. Então, é por isso que eu vou chamar a minha função var e chamar as minhas variáveis criadas lá no meu documento HTML, tá? Vou colocar uma borda, esse elemento antes que eu vou criar, eu vou colocar uma borda nele do mesmo tamanho do meu elemento principal. Tô colocando um inset de 0. O inset é para que é a mesma coisa de top, right, bottom e left. Então, estou zerando todos esses espaçamentos antes desse elemento before. Colocando 0 de opacidade, nenhuma opacidade e uma transição, né, de 0,5, tá? Agora eu vou falar assim, ó, quando eu passar o mouse em cima desse elemento before, eu vou colocar uma opacidade de 1, vai ficar muito opaco. Vocês podem ver acontecendo, quando fica opaco, some as minhas palavras. Então, é essa opacidade que faz sumir as minhas palavras, tá? Agora, eu criei um elemento antes, né, para não colocar a cor. Agora, eu vou criar um elemento depois. O elemento de antes, ele ficou em cima do meu elemento principal. Por isso que agora ele tá com uma cor, né? Coloquei uma cor nele, de background. Agora, eu vou criar um elemento depois, after. Esse elemento de after, de depois, ele vai ficar... ele vai dar aquela sombra bonitinha quando eu passo o mouse, tá? As configurações desse elemento vão ser praticamente iguais ao do outro. Eu vou aplicar um filtro. O filtro de blur aí quer dizer que vai criar um efeito embaçado nesse elemento, tá? Aquele efeitozinho de sombra mais embaçada. Fica bem bonitinho aí. Então, eu vou colocar opacidade, tamanho, transição, tá? E eu vou colocar
né, um top aí, para ele não ficar exatamente embaixo do meu elemento principal, né? Exatamente na mesma linha, uma transição pequenininha para dar aquele efeito bonitinho quando, né, eu for passar o mouse, uma largura nele também, mesmo tamanho da largura do meu menu principal. E eu vou colocar um Z-index, né? Acho que eu já expliquei antes, o Z-index é a minha posição do meu elemento. No caso, eu vou colocar de -1, porque eu vou jogar esse elemento aft, esse elemento que foi criado depois, para trás do meu elemento principal, tá? Ele vai dar aquela coisinha bonitinha. Tô testando aqui, mas agora eu vou testar quando eu passar o mouse, porque não dá pra ver quase nada agora. Então, vamos lá. Quando eu passar o mouse, vamos ver o que vai ficar. Como que vai ficar. Então, quando eu passo o mouse em cima do meu elemento, aqui eu tô colocando uma opacidade de 0,8, tá? Vai dar aquela sombrinha bonitinha lá pra gente. Testando aqui com vocês, olha só, para vocês verem a sombrinha que deu embaixo, né? Aquele embaçadinho que deu embaixo, olha que legal que fica. Então, muito embaçado e nem pouco demais. Eu achei legal esse, vou deixar esse. Agora eu vou estilizar meus ícones. Tá? Vou colocar cor neles aqui, uma cor mais clarinha. Colocar um tamanho neles, tá? Olha só, a cor já mudou, tamanho também já mudou. Colocar uma transição quando eu logo abro a minha página, tá? Olha aí, a cor já mudou, né? O tamanho também. E agora eu vou falar assim, ó, quando eu passar o mouse em cima desses ícones, o que vai acontecer, né? Quando eu passar o mouse em cima de cada item do meu menu, o que vai acontecer? A cor dele vai continuar a mesma que eu quero, né? A cor dele vai continuar a mesma que eu coloquei lá em cima. E ele vai sumir, porque o Transform Scale 0 faz ele sumir. Então, vocês vão ver agora, quando eu passar o mouse, como que o meu ícone vai sumir. Tô colocando um atraso de transição também 0. Aí vocês viram que quando eu passei o mouse, o meu ícone some por conta do meu Transform Scale, tá? Se vocês colocarem maior o Transform Scale, ele vai aparecer grandão. Agora eu estou utilizando a minha tag, né? A minha tagzinha Span, colocar ela numa posição absoluta agora, tá? Agora vai ficar melhorzinha pra gente fazer a estilização. Vocês já viram que mudou um pouquinho aí, né? Tô colocando cada L em posição absoluta. Agora eu vou estilizar o meu texto, colocar uma cor nele. Vocês já viram que já mudou, né? A cor dele já foi mudando automaticamente. Colocando um tamanho com o meu font size. Vou colocar um espaçamento entre letras aí, para as letras não ficarem muito juntinhas. Colocando o texto transforme aí, quer dizer que elas vão ficar todas em maiúscula, com o meu uppercase, com o meu valor uppercase. Colocando um transforme aí pra gente. Scale 0 aí também. Quer dizer que agora, neste exato momento, né, quando eu não passo o mouse, ela some. Vocês podem ver que não tem mais letras lá, só tem os ícones. E um atraso de transição de 0,5, também para atrasar um pouquinho a transição, tá? Agora eu vou falar assim, ó, quando eu coloco meu mouse em cima, né, do meu texto, o que vai acontecer? Eu vou colocar, quando eu coloco o mouse em cima de cada item aí, o que vai acontecer com o meu texto? Eu coloquei um Transform Scale de 1. E quer dizer que ele não vai subir. Agora ele vai, as minhas letras, o meu texto vai aparecer com um tamanho maior. E colocar um pequeno delay aí de transição, um pequeno atraso de transição para vocês verem. Olha como que tá ficando.
Então, quando eu passo o mouse em cima, né, aí eu vou trocar o delay de transição só para vocês verem como que esse transition delay funciona. Aí agora tá do jeito que eu quero. Então, é isso. Todo feito o meu menu que vocês tanto queriam. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco da minha explicação. Espero que tenha sido bom aprender a fazer esse menu, aprender algumas propriedades novas, aprender e ver acontecendo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês muito. E se inscrever no canal, dá uma ajudinha. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.